Oi, meu povo! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que uma leitora, uma seguidora aqui do canal, deixou como sugestão no vídeo passado ou retrasado que eu pedi pra vocês deixarem ideia, pelo amor de Deus. E ela deixou a sugestão de eu fazer um vídeo falando sobre a faculdade que eu faço ainda, né? Foi a Tatiana, aqui tá a sugestão dela. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês, eu fiz uma listinha aqui das coisas que eu tenho que falar sobre como que é cursar jornalismo. Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é por que raios eu escolhi ser jornalista, né? Eu entrei na faculdade em 2011, sim, faz muito tempo. Então, desde, 2009, eu já tava me preparando pra isso, já tava, alimentando essa ideia de ser jornalista. E eu lembro que nessa época, lá pra 2007, 2008, 2009, a Capricho, sim, eu era fanática por Capricho. Há muito tempo atrás, lá pra 2007, 2006, não sei se é tudo essa época, mas que eu me lembro a Capricho tinha uma seção que chamava Tudo de Blog. O que era esse Tudo de Blog? Você tinha lá o seu humilde bloguinho, você se inscrevia quando eles abriam a inscrição, acho que era todo começo de ano. Era que nem a galera Capricho, sabe? Mas era pra quem tem blog. E você era escolhido, ou não, né? Porque eu nunca fui, chateada. E toda a edição da revista, eles escolhiam os melhores textos e eles eram publicados. E aí no fim, a mais votada, acho que ganhava alguma coisa, ou quem saísse mais nas edições ganhava algum presente. Mas o que eu queria mesmo era aparecer na revista, porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de ler. E eu odeio exatas. Eu odeio exatas, gente. Não me pergunta a conta 2 mais 2 porque eu não sei. E eu sou do tipo de pessoa que você me dá o troco, eu falo. E você me pergunta assim, tá certo? Eu falo assim, não sei, gente. Se você me der errado, eu não vou saber. Só vou saber se eu chegar em casa e ver que, tá faltando 20 reais. Mas se tá faltando 5, pode ficar pra você, eu não vou me importar, nem vou perceber. Enfim, aí eu queria fazer jornalismo porque eu gostava muito de blog, eu acompanhava muitos blogs pessoais nessa época e eu tinha o meu. Eu tinha o meu que chamava Pink Mind na época, muito tempo atrás. E eu lembro que eu via todas as meninas que faziam parte desse tudo de blog, e às vezes algumas delas iam conhecer a redação, e eu também seguia a Carol Pinheiro, que na época que eu segui Carol Pinheiro, queridinha, não era só a Carol com K, ela tinha um blog que chamava, acho que Além da Embalagem, e era um blog super simplesinho, sabe? E ela mostrava também, porque ela era repórter da Capricho, e se eu não me engano, acho que ela começou assim também, como blogueira do tudo de blog, não, se eu não me engano. E também tinha a Lia, do Just Lia, que ela era, acho que designer da Capricho, e ela sempre mostrava algumas coisas que aconteciam na redação. E aí nossa, eu fiquei apaixonada, e eu sempre quis trabalhar em revista, trabalhar em redação. Acontece que, pra você entrar na faculdade, o que você tem que fazer? Você tem que fazer vestibular, né, gente? Tá, é uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida. Nunca mais faço vestibular. E se você tá nessa época, nossa, coitada de você, eu tenho dó. Meus pêsames, olha, foco, força, fé que uma hora passa, tá? Ou não. No terceiro colegial, eu lembro que eu prestei jornalismo na Unesp e eu passei pra segunda fase, mas eu não passei da segunda fase, chateada. Primeiro deixa eu falar pra vocês, o meu sonho sempre foi fazer universidade pública e meu sonho sempre foi fazer Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, aqui no interior, e onde tem jornalismo, é o único lugar aqui na Unesp que tem jornalismo, em Bauru. Então meu sonho sempre foi ir pra Bauru, sempre foi fazer jornalismo na Unesp. Eu nem prestei na USP, eu nem prestei em nenhuma outra faculdade, só prestei na Unesp. No terceiro colegial eu passei pra segunda fase, eu acho que era 14 candidatos por vaga na minha época. Até no ano que eu passei, era 14, 15 candidatos por vaga. Não é muito, mas também não é pouco, né? E tendo em vista que a pessoa aqui nunca estudou, odiava estudar. E aí eu não passei, aí eu fui pra fazer o cursinho, e eu fiz um ano de cursinho. Super recomendo, gente, faça o cursinho, porque aí você amadurece bastante, sabe? Não que eu tenha estudado horrores, mas se eu tivesse entrado na faculdade, assim, com 18 anos, um ano a menos, eu acho que teria feito alguma diferença, assim, sabe? Porque em um ano, querendo ou não, você amadurece um pouco. Aí eu fiz um ano de cursinho e consegui passar, lembro que eu passei na lista de espera, eu tava, em 16 na lista de espera, e eu passei, finalmente. Até hoje eu não acredito que eu passei na faculdade, já tô, acabando. Mas, nossa, foi tão feliz esse dia, meu Deus do céu.
Bom, quando a gente entra na faculdade, se você já entrou, se você tá pra entrar, a gente tem uma ideia do que a gente quer que seja, né? Tipo, eu imaginava que ia ser super legal, que ia ter matérias que eu ia gostar, que finalmente eu ia estudar o que eu gostava, que finalmente eu ia prestar atenção no que o professor tava falando, e que eu ia ter matéria de fotografia, que eu ia ter matéria pra fazer revista, que eu ia ter matéria super legal, super assim, jornalista. Chega lá, meu bem, eu tenho aula de filosofia, sociologia, antropologia e mais um balde, uma porrada de coisa chata. Isso é logo no primeiro ano. Ah, e pra completar, no primeiro ano eu também tive aula de rádio. Rádio, eu odeio rádio, gente. Quem que gosta de rádio, quem que escuta rádio, meu Deus do céu, tirando meu pai, né, que tem 60 anos. E aí você chega lá querendo, tipo, olha, essa é... Gente, antes de tudo, eu devia ter falado isso no começo do vídeo. Essa é a minha opinião, baseada na minha experiência na faculdade e baseada na faculdade que eu fiz. Então, se a sua opinião é outra, o problema é seu, essa é minha, então não tenta, assim, se basear muito no que eu tô falando. Eu tô, tipo, só contando como foi a minha experiência, porque cada um tem a sua, sabe? Então, se a minha não foi boa, a sua pode ser completamente diferente, a sua pode ser maravilhosa, estando no mesmo lugar que eu ou não. Voltando. Então, você chega lá achando que vai ser assim, vai ser legal, vai ser, tipo, nossa, só aula legal. E você chegou lá e é, tipo, só aula chata, aula que dura uma eternidade, o professor abre a boca e cospe sonífero e você fica, tipo, o que esse cara tá falando? Eu juro pra vocês, eu tenho o meu caderno desde 2011, eu nem escrevia nada, eu só ficava tipo, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui? E tipo, tem uns professores que não sabem nem o que estão falando e tipo, e tem gente que sai no meio da aula, professor, já tive professor que sai no meio da aula pra fumar um cigarrinho, pra atender o telefone e deixa a gente lá, que nem paspalho, sabe? Então eu acho que nesse quesito deixou a desejar. E tá aí uma coisa que eu só fui perceber depois que eu passei muito tempo na faculdade, que quando a gente tá no colegial, no cursinho, o professor e pai e mãe fica no nosso ouvido falando, não, você tem que passar em faculdade pública, porque faculdade pública é muito melhor, não sei o que, blá blá blá. Aí você fica com aquela pressão em cima de você pra você passar numa pública e que se você for pra particular você é um fracassado, não sei o que e tal. Hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente, sabe? Isso não importa. A faculdade que eu faço, que é a Unesp, ela tá super sucateada, o curso tá muito antigo, precisa de várias reformas e isso não acontece, sabe? Se acontece é coisa pouca e se acontece também não é uma coisa assim que agrade os alunos, entende? Principalmente eu não me senti acolhida naquele curso, eu não me senti, sei lá, representada. Representada não, eu não me achei naquele curso. Eu nunca fiz nada que eu gostasse ali. Minto, fiz algumas coisas, mas foram poucas. Então, eu acho que isso de faculdade pública ou paga, eu acho que é uma besteira, porque se você pesquisar bem, tem muita faculdade particular que é muito melhor do que a faculdade pública. Por exemplo, sei lá, jornalismo na Casper Libero é maravilhoso, é extremamente bom. E com certeza eu acho que é melhor que a Unesp. Porque, pra vocês terem uma ideia, a gente não tinha câmera pra todo mundo, então tinha matéria de fotografia, às vezes o professor falava, pode tirar foto com o celular, não sei o que. O que dá? Foto com o celular na aula de fotografia, não dá. E quando você ia pegar a câmera lá do acervo que a gente tinha, não tava tudo quebrada, ou era, tipo, mais concorrido que passar em medicina era pra pegar uma câmera, e era coisa desse tipo. E isso eu acho que em faculdade particular é mais difícil de acontecer, porque eles têm uma verba, né? E vamos combinar que o governo não tá dando verba pra Unesp. Eu tinha aula no período noturno, eu fiz noturno porque era mais fácil de passar, sim. E foi muito bom porque eu não tinha que acordar cedo de manhã. Porque eu odiava acordar cedo, só tinha que acordar cedo de sábado, porque eu tinha aula de segunda a sábado. E eu tinha aula das 7 às 11, e era só uma matéria por dia. Era só um dia por semana, que era assim, 2 créditos cada matéria, mas normalmente era tipo das 7 às 11 vendo a cara do mesmo professor, falando sobre a mesma coisa e você lá querendo só sumir. Sobre as aulas práticas. Aulas práticas a gente teve muito pouca. No começo, a gente teve aula prática de rádio, que eu acho uma coisa inútil, me desculpem, mas eu não gosto de rádio. A gente teve aula prática de rádio, a gente teve aula prática de impresso, a gente teve aula prática de telejornal, que eu adoro telejornal, mas as aulas práticas existiram, mas foram poucas, não foram o tanto que era necessário, eu acho. Eu acho que a faculdade deveria focar mais na prática do que na teoria, porque a teoria entra por aqui e sai por ali, sabe?
É óbvio que tem várias coisas importantes que eu aprendi e que os professores falaram durante o curso, mas eu acho que se focasse mais na prática, a gente estaria muito bem, mais, como eu posso dizer, mais bem formado, mais bem preparado para o mercado de trabalho e para fazer as coisas que um jornalista tem que fazer. Outra coisa também que eu não gostei na faculdade foi que eu nunca achei algo que eu gostasse. Por exemplo, a gente tem as nossas matérias normais e por fora tem os projetos de extensão. Projetos de extensão são coisas que, tipo, você desenvolve fora do seu período de aula e é sobre alguma coisa que você goste. Eu nunca achei um sobre alguma coisa que eu gostasse. Eu gosto de moda, eu gosto dessas coisas assim. Dessas coisas assim, vulgo moda. E se tivesse um projeto de moda, eu com certeza faria parte. Mas eu não achei nada desse tipo na faculdade. Foram poucas coisas que eu achei. E que eu achei foi, tipo, sei lá, uma palestra de alguém uma vez a cada 2 anos. E nessas coisas eu ia, porque era o que realmente me interessava mesmo. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa que eu gostasse, não teria que ser moda. Teria que ser, sei lá, esporte, que tem de monte, eu detesto. Teria que ser de política, que eu também não curto muito. Ia ter que ser um rádio, que eu também não gosto, assessoria e coisas do tipo. E o que eu gosto realmente, que era moda, eu não achei, não consegui encaixar na minha faculdade. Em 4 anos de curso, eu nunca fiz nada relacionado a isso. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, se você é novinha ou novinho e tá querendo fazer jornalismo, pensa muito bem aonde que você vai fazer, em que cidade que você vai fazer. Porque eu escolhi ficar no interior, porque, né, sou aqui, menina do interior, tenho medo de São Paulo. E eu escolhi ficar aqui, porque sempre foi meu sonho morar aqui no interior, fazer faculdade em Bauru e tal. Só que morar no interior, você tem que perceber que as suas oportunidades de trabalho são, ó, quase nada, zero, ó, bem pequenas. Perto de São Paulo, as oportunidades que você tem de emprego são, tipo, minúsculas. Assim, ó, minúsculas. Durante o tempo que eu fiquei em Bauru, eu não consegui um estágio. E olha que eu fui em vários processos. E todos os processos que você ia, dava, tipo, 20 pessoas pra concorrer com você. E você conhecia praticamente todas. E você ficava lá com aquela cara de tacho, esperando ser atendido. Muitas vezes com um processo seletivo ridículo, do tipo que te humilhava. Eu já tive um processo seletivo que, gente, foi vergonhoso. E eles te tratam como, assim, um lixinho descartável, sabe? Fala assim, eu vou te retornar. Mentira. Nunca retorna, gente. É mais fácil você voltar naquela loja que você tá falando que você tá olhando e depois você volta, do que alguém te retornar de processo seletivo. Eles nunca te retornam. Então tenha em mente isso. Se você pretende trabalhar, as oportunidades que você vai ter na capital e em cidades grandes vão ser muito maiores do que no interior. E ao mesmo tempo que o mercado de trabalho não tá lá essas coisas pra gente, quer dizer, acho que nunca foi lá essas coisas pra jornalista, né? Você tem que fazer porque você realmente gosta. Tem gente que faz a mesma coisa que você sem diploma. Infelizmente ainda não precisa de diploma para ser jornalista. Então a gente encontra pessoas por aí que não estudaram para isso e, tipo, parece que a gente ficou 4 anos na faculdade à toa, porque tem gente que nunca estudou e tá lá melhor do que você. Pois é. Quando eu tava viajando para os Estados Unidos fazendo meu intercâmbio de trabalho, eu tava lá, né, cuidando dos hóspedes, colocando bota, fazendo aquele subemprego, né, que era muito legal. Eu encontrei duas brasileiras que elas eram jornalistas. Aí eu perguntei pra elas, que elas estavam como hóspedes. Aí eu perguntei pra elas, mas onde você fez faculdade, não sei o que? Elas não fiz não. Elas não tinham feito faculdade e elas estavam lá a trabalho e o trabalho delas pagou pra elas ficarem hospedadas naquele hotel chique. E eu estava lá trabalhando, pagando para trabalhar, trabalhando aqui numa camela e pra você ver, nossa, que legal, né? Você estuda pra ter gente que nunca estudou e tá melhor do que você. E sem contar também que lá em Bauru, além de você concorrer com quem faz jornalismo, você ainda concorre por uma vaga com quem faz RP. Porque muitas vezes a pessoa quer um jornalista, mas aceita um RP. RP é Relações Públicas. Que tá, tipo, anda junto, mas não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não fala que jornalista é a mesma coisa que relações públicas, porque não é. Bom, tirando essas coisas que eu não gostei da faculdade, é óbvio que tem coisas que eu gostei, é óbvio que acrescentou muito conhecimento pra minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Mais pessoal, eu acho.
porque morar fora e tal. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só falando sobre a minha vida universitária, mas eu acho que não cabe pra falar aqui, né? Então, porque eu já tô falando muito e também vai fugir um pouco do assunto. Na faculdade de jornalismo eu aprendi a escrever melhor, por mais que a gente não tenha aula de gramática e tal, eu acho que é de extrema importância, mesmo que a gente esteja na faculdade, que a gente sempre reforce o aprendizado da gramática, sobre como escrever direitinho e tal, porque a Unesp, ela se baseia no fato de que se você passou e você vai ser jornalista, você já sabe escrever, o que é uma mentira, porque tanta coisa que eu já li de gente da minha sala escrevendo errado, até eu às vezes cometo uns deslizes, é super normal. Então eu acho que faltou isso, faltou essa matéria pra gente estar melhorando nossa escrita. Bom, depois da faculdade de jornalismo eu posso dizer que eu sou uma pessoa que é muito bem mais informada. Hoje eu sei escolher as fontes da informação que eu leio, porque não basta você abrir uma Veja e ler o que tá ali e achar que tá tipo, ok. Ou tipo, você ligar na Globo e achar que tudo que estão falando ali é verdade, que tudo ali tá sendo imparcial. Que não é verdade. Todo meio de comunicação tem sim os seus interesses, então é bom você estar sempre se informando por vários meios de comunicação, por várias fontes, nunca fique só em uma, porque você vai ficar ali, ó, bitolado com aquela visão que as pessoas querem que você tenha. E o bom de fazer jornalismo é que você pode trabalhar em várias áreas, você pode trabalhar em redação, você pode trabalhar como um assessor, você pode trabalhar em TV, você pode trabalhar em muitas coisas. Então, se você não gosta de uma coisa, você pode procurar várias coisas pra você fazer. Se você me perguntar se eu faria no jornalismo novamente, talvez eu te respondesse que não, mas assim, antigamente. Porque quando eu tava lá em Bauru, eu fiquei sem emprego. E eu tava achando que aquilo realmente não era pra mim, porque eu sou uma pessoa bastante tímida. E desde o começo as pessoas falaram que eu não ia conseguir nada sendo do jeito que eu era, porque eu sou tímida e como que eu ia ser jornalista, não sei o que, blá blá blá. Só que se você também é tímida assim que nem eu, não se preocupa com isso, porque jornalista não precisa aparecer na TV, jornalista não precisa estar ao vivo, jornalista escreve, jornalista apura informação, então você engole um pouco essa sua timidez e tenta trabalhar com isso, porque você não precisa estar tão exposto pra fazer o que você gosta. E eu faria de novo sim, só talvez eu mudasse a faculdade que eu fiz, talvez eu fizesse uma particular, porque eu acho que com certeza eu teria uma experiência melhor, eu teria uma bagagem de conhecimento muito melhor do que eu ter feito uma faculdade pública, porque muitas vezes eu não tinha professor, a gente tinha que ficar esperando, né? Parecia um substituto que nem sabia de direito da matéria, porque não era dele, não era da área dele, entendeu? Aí ele ficava, tipo, enchendo linguiça e aí no fim a gente não aprendia nada. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu já tô falando muito, meu Deus do céu. E se eu esqueci de falar alguma coisa, você pergunta aqui, se você tiver mais alguma dúvida sobre, sei lá, vestibular, sobre jornalismo, você deixa aqui que eu respondo pra você e também deixa sugestão de vídeo, sempre agradeço, né, sobre isso, porque eu não tenho criatividade. E é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e, deixa eu falar, eita, não posso usar batom que eu já borro. Deixa eu falar, agora o blog tem tipo um clubinho secreto, que é um negócio que você se inscreve e eu te mando um e-mail semanalmente falando sobre coisas aleatórias, coisas pessoais, e a gente conversa, bate um papozinho. E se você quiser, eu vou deixar o link pra você se inscrever aqui. E deixe seu e-mail, seu nome e sobrenome, que você recebe semanalmente. E é isso, um beijo e até o próximo.